Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez vamos falar sobre as técnicas de estudo do livro O Menino Gênio. Este livro é de minha autoria. Ele trata da inteligência, do uso da inteligência e tem também diversas técnicas de estudo. Nesta live veremos algumas apenas. O roteiro que vamos seguir, sobre o que vamos falar, vocês já sabem, são as técnicas do estudo do livro Menino Gênio. A relevância desse tema é porque, atualmente, o acesso à informação ele é globalizado. Com um celular barato, com acesso à internet de uma lan house, qualquer pessoa tem acesso a uma quantidade de informação muito grande. Então, a vantagem competitiva não é mais ter o acesso à informação, como acontecia antes. A vantagem competitiva é transformar essa informação em conhecimento. E para transformar a informação em conhecimento, você precisa processar esta informação. Esse processamento, na maioria das vezes, ocorre através do estudo. E se você domina mais de uma técnica de estudo, então você consegue tirar o melhor proveito de toda essa informação que está à nossa disposição, principalmente através da internet. Eu sou professor licenciado em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia. Tenho outras graduações, pós, MBA. Sou autor do livro O Menino Gênio e mais uns 150 livros. Eu já perdi a conta de quantos livros eu já escrevi e publiquei. E se você quiser saber mais sobre a minha formação, tem aí o link para o meu Lattes. O problema que nós estamos tratando aqui é o seguinte. Você estuda de 8 a 9 anos no ensino fundamental. E se você só tem esse tempo de estudo, de 8 a 9 anos, as suas chances no mercado de trabalho são poucas. Você consegue os piores cargos e salários. Então você passa para o ensino médio, acrescenta aí 3 anos de estudo. E automaticamente você passa a ter acesso a cargos melhores, salários melhores. Mas ainda assim, numa condição aí de 1 a 2 salários e com uma disputa de vagas muito grande. Aí você entra na faculdade, faz um tecnólogo, uma licenciatura, um bacharelado, que pode variar entre 2 a 6 anos para o curso de medicina. Fazer faculdade hoje no Brasil não é garantia de emprego, não é garantia de nada. Geralmente, quem está fazendo faculdade está amargando o desemprego. E não são poucas as pessoas que estão passando por isso. Mas vamos supor que você tenha conseguido aí um sucesso profissional com a sua licenciatura ou com o seu bacharelado. A maioria ainda continua com um salário que não é dos mais convidativos. Então você já tem aí 11 anos de estudo só para chegar ao ensino médio, de 11 a 12, dependendo aí se você foi do tempo do ensino fundamental com 8 ou 9 anos, e você tem aí mais 2 a 6 anos para a tua licenciatura ou bacharelado. Aí entra o marketing educacional, o marketing das instituições de ensino, dizendo que você tem que ter uma pós para você poder se dar bem no mercado de trabalho. Então você aumenta aí de 6 meses a 1 ano a sua formação e descobre que mesmo com a pós você talvez não consiga emprego. Talvez não consiga se sustentar. E começar a vender a ideia do mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado é para quem pretende ser pesquisador ou lecionar em instituição de ensino superior. Mestrado e doutorado não deve ser meta para quem não tem interesse em ser nem pesquisador, nem docente em instituição de ensino superior. Mas vamos supor que o sujeito faça o mestrado e o doutorado. Ainda assim, não é garantia
nem de sucesso pessoal, nem de sucesso profissional e nem de emprego. Pesquisa aí no Google pessoas com doutorado se candidatando a vaga para varredor de rua. Então, o que está de errado aí nessa equação é que parece que a educação ela não foi pensada para uma subsistência, para o sujeito tirar o próprio sustento. Se a educação que nós estamos recebendo não está nos levando a uma condição que nos permita tirar o próprio sustento, essa educação está se prestando para quê, então? Essa é uma pergunta que você precisa analisar e encontrar a sua resposta. Além disso, com todo o investimento feito em educação, nós continuamos a ter sucessivos índices de reprovação e de evasão escolar. A pergunta que os jovens estão fazendo é estudar para quê? Porque eles estão estudando e não estão conseguindo emprego. Eles estão estudando, não estão conseguindo entender o mundo. Então, nós precisamos fazer a pergunta: estão nos ensinando o que precisamos aprender? Na minha opinião, tanto como educador, como aluno que sofreu na mão de maus professores durante muitos anos, pela quantidade de faculdade que eu fiz, eu passei pela mão de mais de 450 professores só na universidade. Então, sei do que eu estou falando. E eu descobri que na licenciatura não se ensina a ensinar. Licenciatura é uma graduação que forma o cara que vai ensinar, forma o professor. E esse professor faz a licenciatura e não aprende a ensinar. Tem lá uma disciplina chamada didática, geralmente com 20, 40, 80 horas de carga horária, que em todas as licenciaturas que eu fiz, foram 4, não me levaram a nada. Eu aprendi a ensinar por pesquisa por fora da faculdade. Também não se ensina a aprender. Desde quando entramos na escola, não nos ensinam a aprender. Ou você aprende a aprender por conta própria, ou você vai levando aos trancos e barrancos. E o mais importante, não se ensina a pensar melhor. A gente fala muito da inteligência, inteligência é pensar. A inteligência se manifesta no pensamento. E o pensamento, ele existe na forma de estratégias, de técnicas. Então você tem pensamento indutivo, dedutivo, lógico-matemático, sistêmico. Isso não é ensinado. Então as pessoas usam o mesmo modelo mental para resolver todo e qualquer problema. Seria como se você tivesse um martelo e todo problema você pensa que é prego. Então você sai destruindo tudo. Essa situação, ela não vai mudar, porque as pessoas que estão cuidando da educação, elas estão com outros interesses, e esses interesses não são os nossos. Se você busca na educação ter uma subsistência, você está no lugar errado. Você precisa realmente terminar os seus estudos, que vai ser uma espécie de chave, o teu passaporte para conseguir avançar, para conseguir abrir certas portas. Mas não aposte todas as suas fichas no estudo como a solução para os seus problemas profissionais, pessoais e financeiros. O que a escola faz hoje conosco, com alunos, porque eu sou professor, mas sou também aluno, elas despejam informação. Nós, estudantes, somos tratados como idiotas. Outra coisa que você precisa saber é que o professor universitário, em sua maioria, não é formado professor. Ele é contratado, concurso, e ele se torna um professor. Mas ele não é formado professor. Ele não tem licenciatura. A maioria não tem licenciatura. Então, essa pessoa entra na sala de aula e ensina do jeito que ela acha que é uma aula. Na maioria das vezes,
vai fazer ali uma palestra, uma aula expositiva. A aula expositiva é a mais barata para ele, exige menos preparo, ele pode chegar de qualquer lugar que ele já tem o conhecimento na mente, e ali ele fica ali 1 hora, às vezes, realmente estruturando a informação e passando o conhecimento, e às vezes ele fica 1 hora ali enchendo linguiça até encerrar o horário da aula e ele partir para outra situação. Então, a aula expositiva é a aula mais preguiçosa que tem. E é a que dá um retorno em conhecimento muito baixo, na faixa aí de 20%. E você, muitas vezes, passa ali por doutrinação. Você vai ali para assistir uma aula e tem que ouvir o sujeito falar que o governo é isso, o governo é aquilo, qualquer que seja o governo. Então, sempre você vai ter, na Universidade Federal, principalmente, essa questão da divisão do tempo da aula entre o ensino e a doutrinação. Qual é a solução que nós propomos? Bem, nós propomos que você defina seus próprios objetivos educacionais. Você precisa descobrir por que você quer ou por que você precisa estudar. Se você botou na cabeça que você quer estudar biologia, encontre um uso para essa biologia. Você vai trabalhar como biólogo, vai ser um professor de biologia. Se for direito, você vai fazer o quê? Concurso público, concurso para delegado, vai advogar, que aí já vai precisar, além da faculdade, fazer o exame da ordem. Então, você encontre o seu objetivo. Estude o necessário. Às vezes, nós colocamos na lista de coisas para estudar mais do que damos conta e mais do que o necessário. Vou falar mais sobre isso adiante. Não acredite em propaganda estudantil, que formados ganham mais, pós-graduados ganham mais, o salário é em dobro. Isso é mentira. O dobro de 0 é 0. Então, muitas vezes a pessoa não consegue nem emprego, esse salário em dobro vai ser o 0, vai ser o que ela já não ganha. Você também precisa desenvolver um feeling para perceber quando o teu professor não sabe ensinar. E como é que se percebe isso? É fácil, você não está aprendendo, não estão te ensinando. Se você não aprendeu, o professor não te ensinou. O que você pode fazer para reverter isto é usar o professor como consultor. Então você vai fazer perguntas que te levem a aprender e vai exigir dele as explicações mais claras para que você compreenda o que ele está ensinando. Infelizmente, muitos jovens saem do ensino médio ainda e ficam muito intimidados. E alguns professores são realmente intimidadores, fazem isso de propósito, que é para ter o controle sobre a turma. O modelo de sala de aula que a gente adota é um modelo ditatorial, é um sujeito ali falando e todo mundo ouvindo, e dependendo aí da instituição, até para ir ao banheiro você tem que pedir autorização. Então, quando você percebe que o professor não sabe ensinar e você assume a tua educação e usa o professor como consultor, esse problema ele deixa de existir. Mas para isso você precisa conhecer técnicas de estudo e técnicas de raciocínio. Senão você talvez esteja usando a mesma técnica de estudo para todas as situações. Às vezes dá certo, porque a técnica que você tem se aplica ao objeto de estudo e às vezes não dá certo. Aí você reprova, você já não gostava da matéria, repete, quer dizer, você não gosta da matéria, faz a matéria 2, 3 vezes. E você perde tempo e às vezes dinheiro, porque se for uma faculdade particular, a matéria que você repete você paga. E não é só técnica de estudo, é também técnica de raciocínio. Senão ocorre o mesmo erro. Você usa o mesmo modelo mental para resolver todo tipo de problema. E às vezes o raciocínio indicado é o dedutivo, às vezes é o indutivo, às vezes é o sistêmico, às vezes é o estratégico. E se você não conhece nenhum, você usa alguma coisa aí que a gente nem sabe o que é e tenta, com essa coisa que você usa, o seu modelo mental, resolver todo tipo de problema.
O método de estudo que funciona para você é o método de estudo que funciona para você. Não tem um método de estudo universal. Você precisa descobrir o que funciona para você. Você precisa evitar ficar mudando de método. Às vezes a pessoa não tem ainda um método estabelecido, ela está fazendo um estudo assim de uma forma meio relaxada, sem uma estratégia, aí algo que poderia aprender em meia hora, ela leva o dia todo. Esse é um erro. E o segundo erro é quando você tem um método que você já viu que dá certo, mas você fica estudando outros métodos, e acaba pulando de método para método e você então acaba tendo uma perda de desempenho. Não é bom nem ter método algum e não é bom ter vários métodos competindo pela sua atenção. Outra coisa importante que você precisa ter em mente é saber diferenciar o estudo. Se é um estudo por lazer, eu quero estudar porque eu gosto. Se é um estudo para massagear o ego, precisa reconhecer se o que você quer estudar é para ganhar um certo status social. Na minha área, uma das minhas áreas, que é a tecnologia da informação, às vezes eu percebo que a pessoa quer estudar, por exemplo, computação quântica, e ela não vai ter uso para isso. Então a impressão que eu fico, com uma quase certeza, é que é o estudo para massagear o ego. É provável que ela nem vai estudar isso. É provável que ela nem tenha capacidade para entender isso. Mas ela alardeia que está, ou vai, ou quer estudar computação quântica para ela ter ali uma aceitação social, um status, uma massagem no ego. Não tem nada de errado com isso, mas se você reconhece, fica mais fácil não priorizar esse tipo de estudo. Tem um estudo para aprovação, que é aquele que você faz só para passar de ano, para ser aprovado. E tem um estudo para o exercício da profissão. Esse estudo precisa ser levado um pouco mais a sério, porque é o estudo que vai lhe trazer um sustento, que vai lhe trazer um resultado financeiro, e que se não for bem executado, você não consegue exercer ou se manter na sua profissão. Ao diferenciar as formas que você decide por este ou aquele estudo, você cria uma prioridade. Então, se você no momento está com um emprego em risco, ou não está nem trabalhando, então você deve priorizar o quê? O estudo para o exercício da profissão. Se você tem um negócio, seu negócio está mal, seu marketing é mal feito, você deve priorizar o estudo para melhorar o seu negócio. E assim vai, você vai priorizar de acordo com a sua necessidade. E para finalizar, você deve primeiro dominar a essência, um conjunto básico de saberes relacionados àquela disciplina. Aí depois você parte para o geral. É muito comum a pessoa ir para o geral sem antes ter o domínio da essência. Isso ocorre muito em matemática. A pessoa ela não tem ainda um domínio das 4 operações ou do programa ali do ensino fundamental, e ela já está na faculdade tentando resolver limites. Aí, na hora de tentar ajudar essa pessoa, nós descobrimos que o problema dela não é com limites. O problema dela é que ela não lembra das 4 operações e uso da regra dos sinais. Então, quando eu falo da essência, é isso aí, é o bem básico. É o sujeito que vai estudar programação e não entende de algoritmo. Então, ele cria uma dificuldade, não é do que ele está estudando, é sim pelo que ele não estudou. Ou se estudou, não lembra, esqueceu, não estudou o suficiente. O livro Menino Gênio ele traz diversas técnicas
E para esta live nós separamos algumas que eu considero as mais pertinentes e importantes. A técnica do jornalista, a estratégia para idiomas, para matemática, direito e uma estratégia para qualquer assunto que aí se que você quer aprender não se enquadrar nas outras, você tem um norte. A técnica do jornalista é a seguinte: o jornalista, ele quando se depara com um acontecimento, ele precisa rapidamente extrair desse acontecimento informações importantes e ele faz isso através de 6 perguntas. Você não precisa ficar nestas 6 perguntas, você pode aumentar a sua lista de perguntas. Mas vamos começar com estas 6. É o que, quem, quando, onde, como e por quê. Vamos dar um exemplo. O que? Vamos supor que você queira falar para alguém sobre alguém que acordou de um coma, sobre a Covid-19, essa doença que está nos obrigando a repensar nosso modo de vida. Então, o que? É uma doença respiratória aguda popularizada por Covid-19. Quem? Quem causa? O coronavírus SARS-CoV-2. Quando? Quando surgiu? 1º de dezembro de 2019. Onde? Em Wuhan, na China. Como? Nesse caso aí, o como pode ser o como ela surgiu, ou como se dá o contágio, ou como qualquer outra coisa. Nesse caso aí, eu optei pelo como se dá o contágio. Contágio por contato com gotículas contendo o vírus. Mas se fosse o como surgiu? Surgiu a partir da contaminação do homem com algum animal. Suspeita-se do morcego. Por quê? Aí o porquê pode ser o porquê surgiu ou porque devemos agir do jeito que estamos agindo. Como não há cura e nem vacina, ou a pessoa se protege e não se contamina, ou ela arrisca ser contaminada na esperança de ter sintomas leves, desenvolver anticorpos e se curar. Então, o caminho, no momento, é um desses. Ou você se protege, aguarda a vacina, ou você se arrisca. Então, a técnica do jornalista ela tem esse objetivo, você extrair rapidamente informações sobre qualquer assunto. Quando ela deve ser usada? Ela é boa quando você tem um tema que você não tem menor conhecimento sobre aquele tema. Enquanto seus colegas vão ler um monte de coisa e sem critério para extrair informação, você com estas 6 perguntas consegue extrair qualquer tipo de informação, por mais difícil, ou complicada, ou estranha, ou complexa que ela seja. Eu sugiro até que você faça uma experiência. As pessoas geralmente não sabem direito o que é um vírus. Se é um organismo vivo, não é. Você pode fazer um exercício usando a técnica do jornalista para descobrir o que é um vírus. Para o aprendizado de idiomas, você precisa ter uma necessidade. Se você não tiver necessidade, você não aprende o idioma, não. Um sujeito, por exemplo, que vai viajar, ele tem ali uma necessidade de aprender, nem que seja um vocabulário básico para se virar no exterior. Mas o sujeito que não vai ler nada em inglês, ou qualquer que seja o idioma, não vai ouvir nenhuma pessoa falar no outro idioma, nenhum filme, nenhuma série, não vai ler, não vai escrever, então não tem necessidade de aprender idioma. Vai ficar insistindo, vai levar anos dizendo que eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender, e nunca vai aprender. Então, melhor é aceitar que não precisa e que não vai colocar na lista de prioridades o idioma. Mas vamos supor que você tenha descoberto aí a sua necessidade. O idioma, o aprendizado do idioma, ele é feito por diversas habilidades. O ideal é que você trabalhe uma por vez, ou ler, ou ouvir, ou falar, ou escrever. E o ideal é que você comece pela habilidade que é mais natural em você,
no seu próprio idioma. Se você já lê muito, você pode começar a aprender idioma pela leitura. Se você é uma pessoa que gosta de falar, de cantar, de pregar, de fazer palestra, você pode trabalhar a fala do idioma. Já que se você prefere escrever, uma pessoa que gosta de colocar no papel as suas ideias, pode trabalhar o idioma na parte da escrita. Ou se o seu caso é entender filmes e séries, você vai trabalhar o ouvir. Não é? Às vezes não são nem filmes e séries, conferências do TED, vídeos de YouTube, reportagens de outros países. Então, o ideal é isso aí, que você desenvolva uma habilidade por vez e comece pela habilidade que já é uma habilidade sua no seu idioma. Antes de você pensar num método, que existem vários, para aprender o inglês, você tem que desenvolver um vocabulário mínimo de 800 palavras, aí, pelo menos. E vocabulário é memória. É olhar para a coisa e memorizar que aquilo ali é uma maçã, que aquilo ali é uma pera, que aquilo ali é uma geladeira e saber substituir a palavra em português pela palavra em inglês ou no idioma que você esteja estudando. Sem um vocabulário mínimo, você pode se matricular no melhor curso de inglês que o seu dinheiro puder pagar e você vai ter dificuldade. Então, até para economizar e tirar o melhor proveito, se você quiser se matricular em um curso de inglês ou de qualquer outro idioma, comece adquirindo um vocabulário mínimo. Outra coisa que você precisa fazer é usar este segundo idioma na sua rotina diária. Começar, por exemplo, a fazer suas anotações no idioma que você está aprendendo. Segundo, coloca tudo que você puder no idioma que você está aprendendo, o sistema operacional, o celular, livros que você queira ler, veja se você encontra nesse segundo idioma que você está aprendendo. Você tem que trazer o idioma para a sua vida. E, finalmente, entenda que se a tua intenção é aprender um idioma para conversar, a conversa se divide em entrada, objetivo e saída. Entrada e saída é muito fácil. Se você, de qualquer idioma, pegar 2 ou 3 frases de entrada e 2 ou 3 frases de saída, você já matou aí uns 30% da conversa. Só precisa trabalhar ali na parte central, que é o objetivo. No livro O Menino Gênio, eu desenvolvo mais esse raciocínio. Então, aqui eu dei apenas uma ideia da técnica de estudo para idioma. Para matemática. Primeiro, você precisa entender que matemática é uma disciplina construtivista. Isso quer dizer que o que você aprende depende do que você já aprendeu. Então, se você não aprendeu algo, se ficou uma lacuna no teu passado como estudante de matemática, então essa lacuna vai cobrar seu preço mais adiante. Eu tenho percebido com meus alunos, principalmente do estágio, que foi em escola pública, que a maioria tem problema com as 4 operações e regra de sinais. O sujeito erra a equação, não é porque a equação é difícil, é porque ele não lembra como é que faz uma regra de sinal, ou se você coloca uma vírgula no número que ele está trabalhando, ele não sabe mais o que fazer com aquela vírgula. Você precisa ter certeza que domina pelo menos o básico do básico, que é o currículo do ensino fundamental 1 e 2. Se você pesquisar na internet ali, você vai ver qual é o básico. É o que se ensina no ensino fundamental 1 e 2, a antiga 8ª série. Matemática se aprende com exercícios. Então, você tem o algoritmo, que é como resolver o exercício, e o exercício. Falando em algoritmo, para fórmulas e equações, você precisa mapear o algoritmo.
O que é mapear o algoritmo? É descobrir o passo a passo da solução. O que faz primeiro, o que faz depois, o que faz em terceiro lugar, até encerrar aquela equação, aquela fórmula. Quando você mapeia o algoritmo, você resolve qualquer exercício. Então você tem duas informações poderosas aí para aprender matemática. Uma é mapear o algoritmo e a outra é fazer o máximo de exercícios que você conseguir. Essa é a fórmula para você estudar e aprender matemática. Nem sempre você consegue quem corrija o teu exercício. Aí não adianta fazer um monte de exercício com resposta errada, achando que está aprendendo. Para isso, você pode contar com as fontes que tem na internet, um site chamado Wolfram Alpha. Neste site, você coloca a equação que você está resolvendo e ele te dá a resposta. Então, ele vai servir como um professor. Ele também mostra o algoritmo, mas o algoritmo que ele mostra, às vezes, não é muito claro. E essa exibição do passo a passo da solução, do algoritmo, ela só tem na função paga. Então, o melhor do Wolfram Alpha é você ter ali como corrigir os teus exercícios. Direito exige também uma estratégia própria, porque direito, inclusive, é muita leitura. Porém, se você não tiver uma estratégia, você vai ler muita coisa desnecessariamente. Em direito, 80% do que se estuda não tem uso. Depois de formado, 80% não tem uso. É impressionante, mas é por aí. O objetivo inicial para o estudante de direito é ser aprovado. Porque se a maior parte do que ele está estudando não vai ter uso, ele tem que estudar aquilo, então o primeiro objetivo é ser aprovado. Não é guardar, não é memorizar, é entender que ele não vai ter uso para a maior parte do que ele está estudando. E vai ter que ter um discernimento para perceber qual disciplina que ele está estudando que não vai ter uso. Então, o objetivo daquela disciplina é apenas passar. Eu vou dar um exemplo. O sujeito não tem menor interesse em atuar em direito internacional. Então, ele vai fazer a disciplina de direito internacional só para passar. Ah, mas se futuramente ele quiser, bem, futuramente ele quiser, ele vai fazer uma pós em direito internacional, porque não vai ser uma disciplina de direito internacional que vai capacitá-la a atuar em direito internacional. Né? Venhamos e convenhamos. Aí vamos lá. O sujeito quer ter uma formação sólida em direito. Não é estudando o que está sendo oferecido. É se organizando e investindo em teoria do direito, história do direito, filosofia do direito e hermenêutica. Fora isso, o resto são leis e códigos. A formação sólida em direito não é o estudo de códigos e leis. É o estudo da teoria do direito, da história do direito, da filosofia do direito e da hermenêutica, que é a interpretação do direito. Bem, quem pretende advogar, só o bacharelado em direito não o habilita. Precisa fazer o exame da ordem, precisa passar no exame da ordem. Então, a formação universitária não prepara para passar no exame da ordem. É mais um estudo que terá que ser feito paralelo, com mais ou menos 2 anos para encerrar o curso de Direito, já se começa aí a prestar o exame da ordem, mesmo antes de concluir o curso de Direito. Porque aí, caso você seja reprovado ou reprovada, você consegue ainda uma aprovação antes de encerrar o seu curso de Direito. A maioria primeiro encerra o curso para depois ir para o exame da ordem, aí já se passaram 5, 6 anos, e ela lá no 7º, 8º ano que ela vai conseguir o direito de advogar. Para o exercício da profissão, existem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas que a faculdade não ensina,
que é a oratória, a argumentação, a prática jurídica, o empreendedorismo, o marketing jurídico e o novo, que é o Law Tech, a tecnologia aplicada ao direito. Esses estudos podem ser feitos de forma paralela, através de livros, pós-graduação para quem já concluiu o curso, e isso no último ano da graduação. Então, o estudante de direito ele tem 3 situações, né? O estudo da faculdade, o estudo para o exame da ordem e o estudo para o exercício da profissão. Ele não vai encontrar todos no mesmo lugar. Daí a necessidade de ter um critério de estudo que independe do que é oferecido. Ou seja, você precisa entender que você precisa assumir a sua educação. Você não pode contar apenas com o que a instituição de ensino está oferecendo. Para estudos gerais, uma estratégia, uma das possibilidades, né, é esta aqui. Você começa descrevendo prêmio ou objetivo. Não é? Por que você está estudando isso? Depois você define a prioridade. Se você está desempregado, a sua prioridade agora é um estudo que lhe dê uma renda, uma subsistência. Depois você precisa estabelecer limites. Vou estudar até quando? Até o quê? Qual é o escopo? Qual é o meu objeto de estudo? Estabelecido isso, o que eu vou estudar, se é uma coisa urgente ou não, e o que, né, o quanto eu vou estudar disso que eu decidi estudar, aí vamos partir para a técnica. Qual técnica é a mais adequada para esse estudo que eu pretendo fazer? Escolhida a técnica, marcamos uma data para começar, que pode ser imediatamente. Você pode fazer um estudo de 1 hora ou meia hora imediatamente após essa definição de objetivo. Você também precisa manter uma rotina de estudos em função das prioridades que você definiu e levar essa rotina até alcançar o objetivo. Vamos ver um exemplo? Encontrar a cura da Covid-19. Então, o objetivo é encontrar a cura. Vou estudar até encontrar a cura. O prêmio é a fama e o dinheiro ganho com a descoberta. O limite, até encontrar a cura. Encontrou a cura, encerra o estudo. A técnica, nesse caso, terá de ser mais de uma. E vamos supor que você não seja biólogo, você não seja cientista, você seja apenas um curioso ou curiosa. Então você deve começar pela técnica do jornalista, para entender a doença. E depois você vai precisar ir para a metodologia científica, que é onde você coloca uma tese e você vai atacar esta tese, vai ver se ela se mantém ou não. E quando ela não se mantiver, você vai ter que desenvolver uma nova tese, baseada inclusive no que você observou da primeira investida, e é nesse ciclo de tese, antítese, que você vai chegar à cura da Covid. E é o que os cientistas estão fazendo. Eles partem ali de uma tese, a cura pode ser dessa forma. Então eles fazem os experimentos para ver se realmente a cura acontece dessa forma. Não acontecendo, eles voltam ao início, descartam esta possibilidade e partem para outra opção. A data, da mesma forma, pode ser no mesmo dia que você decidiu pelo estudo, e a rotina depende, né, de disponibilidade de tempo, prazos e prioridades. Se você é um cientista e alguém diz que se você encontrar a cura, você vai receber $1 milhão, certamente você vai usar aí o máximo do seu tempo para chegar a este objetivo. Já encerrando, o que eu posso deixar para vocês como conclusão é que você deve assumir a sua própria educação. E não estamos falando aqui de autodidata. Assumir a sua educação é você ver o que você realmente precisa estudar, onde está esse conhecimento
e onde esse conhecimento vai te levar. Né? Para onde esse conhecimento vai te levar. Porque, às vezes, o que você está estudando agora não vai te levar a lugar algum. O sistema de ensino sempre vai ser ruim. Sempre foi e sempre será. Porque ele não foi feito para o aluno, ele foi feito para os interesses de quem desenvolveu esse sistema. E esses interesses, às vezes, podem se alinhar com o do aluno e, às vezes, não. Na maioria das vezes, não. Mas você pode usar o sistema de ensino a seu favor. Porque você tem lá um professor com conhecimento, com formação. Às vezes ele não sabe dar aula, mas ele sabe responder as perguntas. Então você faz perguntas para ele que te levem ao entendimento da matéria. E não fique lá apenas ouvindo e saia de lá sem entender, quando na verdade o sujeito estava ali e poderia ter te ajudado mais do que ele te ajudou. Duvide das políticas públicas para a educação, porque provavelmente os objetivos destas políticas não são os seus. Nós temos várias lives programadas, talvez você já tenha participado de alguma outra. Convido você para participar das próximas. E agora eu fico por aqui. Um abraço. Se tiver alguma pergunta, deixa aí embaixo.